E aí, meus amigos, bem-vindos de volta! Estamos dando prosseguimento à série Obras de Carlos Bacelli. Você está vendo aí? Títulos, capas das suas obras que vão ficar rodando aqui constantemente durante toda esta série. Ele que está chegando na sua obra de número 200, como temos falado nos outros vídeos. Esta série, então, vem em comemoração a este número excepcional de obras lançadas por um único trabalhador, médium, e também algumas obras não psicografadas, mas escritas de punho próprio, em especial biografias de Chico Xavier, ele que é o maior biógrafo estudioso e analista de vida e obra de Chico Xavier. Vamos falar um pouco de tudo isso e estamos aqui em janeiro de 2019, aguardando ansiosamente a chegada dos seus títulos de número 199 e finalmente o de número 200. Não pela quantidade somente de obras, que já é por si só um fenômeno, mas sobretudo pela qualidade de suas obras, pelo aprofundamento das ideias que ele e os espíritos que trabalham com ele trazem nesses estudos, nesses textos, não é? E nesta série de vídeos nós vamos estudar, analisar e ler 3 trechos de 3 obras diferentes, sem repetir nenhuma obra ao longo dessa série. Nós vamos realizar a série durante um tempo, vamos dar uma pausa, vamos retomar outras séries e mais para frente nós voltamos a essa série, certo? Vamos começar hoje então com este título aqui do grande Inácio Ferreira, mais um título dele, Trabalhadores da Última Hora. Você está vendo a capa aí, são dezenas de obras já do Inácio Ferreira pelo Carlos Bacelli, a relação completa dentro do site do Projeto Saber e Mudar, indicamos no vídeo passado. Vamos voltar a indicar este link com todas as obras de Carlos Bacelli, mas hoje vamos entrar direto no estudo de um trecho desta obra. Você está vendo aí o link dentro do site do Projeto Saber e Mudar também, que você pode acessar este texto, estudar, levar para o seu grupo de estudos espíritas e também divulgar pela internet. Aliás, com licença, antes de entrar diretamente nesse texto, que talvez você fique um pouco perdido do contexto, não é? Porque ali é apenas um trecho de um diálogo, embora ele seja compreensível no trecho específico que vamos estudar, é importante a gente saber também o contexto da obra, não é? Você está vendo aí a contracapa deste livro Trabalhadores da Última Hora. Veja o que ela diz. No dia 12 de janeiro de 2010, o Haiti foi arrasado por violento tremor de terra, que com a força de 30 bombas atômicas como a de Hiroshima, deixou um saldo de milhares de mortos e incalculável número de feridos e desabrigados. Este livro, que à época estava sendo psicografado, fala sobre os bastidores espirituais da grande tragédia que dos 2 lados da vida mobilizou centenas de equipes de socorro e resgate aos mutilados e também aos recém-desencarnados, que de súbito viram-se transferidos para o mundo espiritual inconscientes da própria situação. Inclusive sensibilizado com a aprovação coletiva do povo haitiano, mostra como o espírito de Chico Xavier, prosseguindo no mais além, em seu abençoado apostolado em nome do Cristo, na companhia de diversos confrades, trabalhadores da última hora, organizou e colocou em imediata execução uma tarefa de amparo às vítimas de um dos países mais pobres do mundo. Então vamos ao texto. Este, talvez, observou Modesta, que é Maria Modesto Cravo, seja o principal lado bom da catástrofe, a solidariedade. Porém, existem outros que você bem conhece, retorqui, passando a enumerar. Severa advertência à humanidade a respeito de seus desmandos, a lembrança da fragilidade humana, mormente aos que se supõem inatingíveis pelas provações, desvio da atenção dos homens das coisas transitórias da vida, solução para os problemas sociais dessa gente que até então vivia relegada ao próprio infortúnio. Tentando recordar-me exatamente da data de certo evento esportivo, comentei. Em agosto de 2004, a Seleção Brasileira de Futebol realizou aqui o Jogo da Paz. Toda iniciativa no bem, sem dúvida, é extremamente válida, mas o Haiti, como outros países, inclusive o Brasil, carece mais do que incentivo ao esporte para ser uma pátria que ofereça maiores oportunidades aos seus filhos.
Pela minha ótica, o problema do homem se resume numa única palavra: educação. Educação integral. Disse-nos o Cristo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não se trata de conhecimento parcial da verdade, mas da verdade inteira, a partir do conhece-te a ti mesmo, preconizado por Sócrates. Quantas reflexões apenas neste pequeno trecho, não? Que fala da educação, fala da solidariedade, fala dos verdadeiros valores do espírito e da educação profunda a partir do conhece-te a ti mesmo que nós devemos promover, não somente nós indivíduos, como nós, como coletividades, como país também, cada um dentro da sua nação, e também os grupos de trabalho espiritual que atuam nas diferentes frentes de atividade de socorro ao próximo, não é? Reveja esse trecho aí, reestude, dentro e fora do contexto da obra, que é muito importante para que a gente mude algumas atitudes e parta para a ação que muitas vezes adiamos indefinidamente, não é? Mas vamos dar prosseguimento. Aí a capa de mais uma obra do grande espírito irmão José, grande alma. Este livro dele é um pouco mais extenso, nós nos outros vídeos lemos trechos de obras mais curtas, acho que foi apenas uma obra, né, até agora, não é? Que são fantásticas também pelo poder de síntese e pelo alerta que traz nas suas mensagens. Este livro aqui já traz sempre um trecho do livro dos Espíritos de Allan Kardec, faz uma análise e faz um aprofundamento de cada um dos diversos trechos que aborda e recorta para os nossos estudos. Você está vendo aí então o texto que vamos estudar dentro do site do Projeto Saber e Mudar, para você estudar, levar para o seu grupo de estudos e também divulgar. Existências sem proveito. Da mesma maneira que na vida humana há dias infrutíferos, na do espírito há existências corpóreas sem proveito, porque ele não soube conduzi-las. Comentário efetuado por Allan Kardec à questão 191A de O Livro dos Espíritos. Agora sim as palavras de Irmão José. De fato, existem espíritos que pouco ou nada avançam de uma existência para outra. São aqueles que nunca se preocuparam com o sentido da vida e não se detiveram a meditar em sua transcendência. Espíritos que jamais indagaram de si, do seu comprometimento com a criação, colocando-se diante dela apenas e tão somente na condição de desfrutadores. Quantos são os que passam pelo mundo sem verter sequer uma gota de suor em prol da coletividade? Quantos os que não se consentem inspirar por um ideal superior, consumindo tempo entre a ociosidade e a indiferença? Quantos os que se dispõem a colher o que não semearam? Por esse motivo, e outros mais, o progresso do espírito, por vezes, se revela tão lento, dando aso àqueles que, se opondo à reencarnação, argumentam que, caso semelhante tese fosse autêntica, dentro do contexto da história, a evolução do homem já teria logrado alcançar diferente patamar. A questão, porém, é que o ser, no curto espaço de uma única existência, não se integraliza e, na maioria, o progresso é mais aparente do que real. Quantos, por exemplo, se fixam em pontos de vista equivocados que defendem apaixonadamente sem se tornarem receptivos às sementes de novas ideias? Quantos criam quase inexpugnáveis mecanismos de defesa apenas com o propósito de não serem incomodados? Acreditemos, não fosse o indispensável concurso do sofrimento, espíritos há que atravessariam a eternidade sem se moverem do próprio lugar. Se a morte não os sequestrasse as ilusões acalentadas e a reencarnação não os induzisse a trilhar novos caminhos, confrontando-se com situações totalmente inesperadas, haveriam de se insensibilizar indefinidamente e argumento algum os convenceria quanto à necessidade de mudança. Consideremos ainda os incontáveis espíritos que durante séculos se perdem no labirinto do fanatismo e do preconceito do qual intencionalmente não desejam sair, a fim de que não tenham que assumir as consequências de seus erros e demandas, predispondo-se ao penoso empreendimento de reformular antigas e arraigadas concepções.
Olha quanto material de estudo deste capítulo, que não é nem curto nem extenso, não é? É engraçado como a gente encontra exatamente isso na vida, não é? Nas pessoas que a gente encontra por aí e em nós mesmos, na nossa resistência, na nossa falta de abertura para o conhecimento. Porque isso significa, na verdade, a nossa falta de abertura para a mudança. O nosso comodismo, o nosso egoísmo. Não é? Mas não adianta mesmo, porque a vida vai nos ensinar. A dor é passageira. Em algum momento do nosso caminhar evolutivo, ela vai se tornar menor até se tornar dispensável. Isso vai levar muito tempo. Teremos muito trabalho até lá, muito trabalho e muitas alegrias também, mas com alguma dose de sacrifício, pelo menos. Não é? Isso considerando o estágio em que estamos agora, veja bem. Já passamos por coisa muito pior, né? Já fomos muito piores no passado, mas ainda somos duros. Temos que nos abrir. E o conhecimento é fundamental nesse processo. As obras de Irmão José são fantásticas. O alerta que ele traz ali, em cada página, cada frase, é assim uma contribuição maravilhosa para que a gente abra minimamente o nosso coração para as realidades espirituais que a doutrina espírita já vem trazendo para nós aí há muito tempo, não é? Mudando um pouquinho a direção, você está vendo aí algumas capas das obras biográficas e de estudo de vida e obra de Chico Xavier, produzidas por Carlos Bacelli. Essas obras escritas de punho próprio, não é? Não psicografadas, em que Bacelli atua como um repórter, como um jornalista investigativo que viveu ali, conviveu junto com Chico Xavier, diretamente em contato com a fonte, não é? Amigo realmente de Chico. E vamos parar aí nesta capa. Chico Xavier com você. Vamos ler um trechinho, que são nada mais, nada menos do que palavras do próprio Chico Xavier, anotadas por Bacelli. E coletadas também, aí uma coletânea de várias outras obras. O link no site do projeto Saber e Mudar para você colher, estudar e divulgar. Chico Xavier diz: o nosso benfeitor espiritual Emmanuel é de opinião que o conhecimento espírita cristão é o maior depósito de luz e de possibilidades que uma criatura consciente pode receber na Terra, a nossa residência temporária. O conhecimento espírita vem até nós para ser produzido em trabalho de regeneração humana, de educação, de caridade, de alegria para os nossos semelhantes, de construções espirituais cada vez mais altas por um mundo melhor. Presta atenção agora, amigo espírita, olha que alerta para todos nós. No Espiritismo, a pessoa tem que começar estudando nos grandes livros e começar também lavando as privadas, trabalhando, fazendo sopa, ajudando os que estão com fome, lavando as feridas dos nossos irmãos e distribuindo aquilo que for possível, porque se nós não tivermos coragem de ajudar na limpeza de um banheiro, de uma privada, nós também estaremos estudando nos grandes livros da nossa doutrina em vão. Chico sabia de tudo. Estaremos estudando os grandes livros da nossa doutrina em vão, se não houver a vivência, se não houver o aprendizado prático direto ali da humildade que nós estamos ainda tão longe de alcançar. Ele já tinha conseguido alcançar há muitas vidas, não é? Conseguia prosseguir aí no desenvolvimento das suas virtudes maiores que todos nós como espíritos teremos que atingir, mas nós estamos longe. E vai ser nessas atitudes do dia a dia, do trabalho direto, da caridade vivida, sentida e sofrida, ali no dia a dia mesmo, é que nós vamos finalmente assimilar e vamos vivenciar tudo aquilo que estudamos. Muito obrigado, amigo Carlos Bacelli, por essas obras que nos alertam e que aprofundam o nosso entendimento e a nossa vivência da doutrina e do Evangelho de Jesus. E na próxima semana estaremos de volta estudando mais 3 obras diferentes de Carlos Bacelli. E obrigado pela sua companhia. Tenha uma ótima semana de muita produtividade
estudo, trabalho e amor. Até lá. Obrigado.